Hoje eu vou contar para vocês quais são 6 países aqui da América Latina que, embora possuam uma alta tributação, você consegue morar lá eventualmente sem pagar impostos, desde que você faça a estratégia de maneira adequada, conforme você vai conhecer a partir de agora. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial, segunda nacionalidade, residência fiscal, abertura de empresas e de contas bancárias no exterior, em paraísos fiscais ou não. Enfim, falamos sobre internacionalização e as vantagens que ela pode trazer para você na hora de ganhar mais dinheiro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no izinho e não esquece de clicar no botão de gostei. Até porque hoje eu vou contar para vocês 6 países aqui da América Latina, nos quais, embora a tributação seja realmente alta, é possível que você consiga viver por lá sem precisar pagar altos impostos. O que acontece é que quando o assunto é planejamento tributário em estratégias de internacionalização, existem muitas má compreensões. As pessoas acreditam que você só vai pagar baixos impostos caso você se mude para um país cuja tributação é 0%, por exemplo, como aqueles que eu falei na lista de um vídeo de alguns domingos atrás que eu vou deixar aqui no izinho. Porém, não necessariamente você precisa se mudar para tais paraísos fiscais para conseguir essa baixa tributação. O que acontece é que, dependendo do país, ele vai ter ou um sistema de tributação ou outro. Alguns têm o sistema de fonte de renda mundial, então eles vão estar interessados em tributar você em relação à fonte de renda que você ganha no planeta inteiro, enquanto que outros têm o regime de fonte de renda territorial. Então eles vão estar interessados em tributar você, que mora naquele país, apenas em relação à fonte de renda que você ganha da fronteira daquele país para dentro. Além disso, também existe uma certa confusão quanto à questão de quando que você é residente fiscal em um país e quando que você não é. A regra geral é que você é residente fiscal em algum país quando você passa mais de 183 dias por lá. Se você não passar, você não é e, portanto, não precisa pagar impostos nesse país. Só que em alguns países existe muito mais detalhamento além dessa regra geral. Países, principalmente como no caso do Brasil, ou outros países na Europa. Então, ainda que, sei lá, você não tenha passado 183 dias em algum país da Europa, porém você esteve lá trabalhando, você tem um apartamento lá, às vezes isso é o suficiente para caracterizar que você se tornou um residente fiscal por lá, ainda que você não tenha passado 183 dias. Agora, por outro lado, aqui na América Latina, essa questão é mais preto no branco. Passou 183 dias, é residente, não passou, não é. Ou ao menos é assim em países como a Colômbia, por exemplo, que é o nosso número 1 da lista então. Se você tá na Colômbia, saiba que os impostos lá, para quem é residente fiscal por lá, são muito altos. Porém, desde que você não passe 183 dias lá, é muito difícil que você seja considerado um residente fiscal. É preto no branco. E isso permite que muitas pessoas façam aquela estratégia do viajante permanente, nômade digital, que eu já falei em um outro vídeo aqui do canal, que vai estar no izinho, que basicamente fala que se você passar 4 meses em um país, 4 em outro, 4 em outro, evitando passar 183 dias em cada um deles, você consegue fazer uma estrutura na qual você não paga impostos em lugar algum, ao menos não na sua pessoa física, o que é muito interessante. E aí a Colômbia pode ser um lugar interessante para você implementar essa estrutura. E eu vou contar um segredo para vocês. Há relatos de pessoas que passam até mais de 183 dias lá, o que, a princípio, significa que ela já deveria pagar impostos lá, pois se tornou um residente fiscal por lá, porém acabou passando só um pouquinho e o imposto não foi cobrado. Isso está errado, mas acontece com muito mais frequência e a Colômbia é um país que não tem muito controle sobre isso. Diferentemente do que acontece no caso do México, que é a segunda posição nessa lista. Você passar um tempo lá pode significar que você vai conseguir ficar sem pagar impostos se você passar menos de 183 dias. É um país muito utilizado, principalmente por quem mora nos Estados Unidos, mas não é americano, para fazer alguma estrutura nesse sentido, evitando ter que pagar impostos nos Estados Unidos. Porém, a questão lá também não é tão preto no branco quanto no caso da Colômbia. Às vezes, dependendo do caso, mesmo você passando menos de 183 dias lá, pode ser que você acabe sendo tributado pelo México. Então, é um país que
tá na nossa lista, mas você precisa ter atenção. Até porque, vale lembrar, os países da lista de hoje, quando você se torna residente fiscal, eventualmente a tributação é alta sim. E aí, em terceiro lugar na nossa lista, nós vamos ter El Salvador, outro país que também não é considerado paraíso fiscal pela Receita Federal Brasileira e nem poderia ser, afinal o imposto lá é realmente alto. No caso da pessoa física, ele é em faixas, assim como no Brasil, mas as alíquotas são de 10%, de 20% ou de 30%. Porém, dependendo da sua fonte de renda, pode ser que você consiga morar lá com 0% de impostos, principalmente se o seu dinheiro vem do Bitcoin. O que acontece é que não tem ganho de capital para vendas de Bitcoin em El Salvador, o que significa que você pode dar a saída fiscal do Brasil, ir morar um tempo lá, fazer a venda dos seus Bitcoins aí com um ganho de capital muito alto, transformar para moeda fiduciária como dólares, como reais, sem pagar qualquer imposto. E aí, posteriormente, você pode decidir voltar para o Brasil, depois que você tiver ficado rico com essa realização da sua criptomoeda. O que torna El Salvador um verdadeiro paraíso fiscal para quem é investidor de criptomoedas, ainda que o imposto lá seja muito alto e ainda que ele não seja assim considerado pela Receita Federal Brasileira. E além disso, eles ainda estão indo muito na direção certa com essa questão das criptomoedas, tendo transformado o Bitcoin em uma moeda de uso corrente, tendo oficializado o Bitcoin como uma das moedas do país, estão construindo a cidade do Bitcoin, estão com iniciativas para você conseguir o direito de residência permanente por lá, desde que você tenha apenas 3 bitcoins, o que é muito abaixo dos padrões de outros países. Então, realmente, El Salvador pode sim ser uma alternativa interessante, embora seja um país que ainda goza de diversos problemas também, como eu já falei em um outro vídeo que eu já vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. Então nós já falamos sobre México, falamos sobre Colômbia e sobre El Salvador, países que tributam pela fonte de renda mundial. Então a questão é ou evitar ser considerado um residente fiscal por lá, porque se for, eles vão te tributar a renda do mundo inteiro, ou, especificamente no caso de El Salvador, essa questão do Bitcoin. Mas os próximos países dessa lista são países que te tributam pelo regime de fonte de renda territorial. O que significa que, mesmo que você vá morar lá e passe mais de 183 dias por lá, eles só vão estar interessados em tributar você caso você tenha fonte de renda local, você ganhe dinheiro dentro do país. Então, se você tem uma empresa offshore, nas Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo, e mora em um desses países que só tributa a fonte de renda local, caso essa empresa offshore distribua lucros para você, tranquilo, você é fonte de renda estrangeira, você não vai precisar pagar impostos. É o caso, por exemplo, do Uruguai, que está na nossa 4ª posição. Na verdade, lá eles têm 2 regimes tributários, o do residente e o do não residente. No regime do residente, você precisa pagar 12% de impostos sobre a sua fonte de renda mundial. Ganhou dinheiro na Bolsa dos Estados Unidos, precisa pagar lá. Agora, no regime do não residente, você não precisa pagar impostos sobre a sua fonte de renda que está de fora da fronteira. E a boa notícia é que para quem está indo morar lá no Uruguai, você consegue ficar por 11 anos estendido aí nesse regime do não residente. Ou seja, por 11 anos morando lá, você não paga impostos sobre a sua fonte de renda estrangeira. Ou, alternativamente, você pode optar para ter o regime igual ao de quem já era residente, mesmo nesses seus 11 primeiros anos lá. Porém, vai ter apenas 7% de impostos sobre a sua fonte de renda estrangeira, ao invés de ter 12%, como é o caso de quem já é residente por lá. Esse é um programa de incentivo do governo do Uruguai para que as pessoas passem a morar lá, para atrair mão de obra, pessoas com dinheiro para o país. O que é muito interessante para nós brasileiros, pelo menos nos 11 primeiros anos. E aí, dando sequência aqui, na nossa 5ª posição, nós vamos ter o Paraguai, que assim como o Uruguai tem esse modelo de só tributar a fonte de renda local e não se interessar em tributar fonte de renda estrangeira. Além do que é um país que também tem sigilo bancário, diga-se de passagem. Porém, aqui o buraco é um pouco mais embaixo. A questão é, o que é fonte de renda local e o que é fonte de renda estrangeira aos olhos do Paraguai? Isso não é tão claro assim. Às vezes, você tem certeza que aquilo é uma fonte de renda estrangeira, porém, você, sendo um residente fiscal lá, pode ser que eles considerem fonte de renda local. E aí vai ser tributado, por mais que pareça ser fonte de renda estrangeira. Então, é preciso ter um pouco de cautela quanto a isso, o que entra em cada conceito. Mas em todo caso, a grande vantagem do Paraguai é a possibilidade de você tirar uma residência fiscal por lá, até uma carteira de identidade, sem necessariamente precisar morar lá.
Então você faz todo o trâmite no papel que você consegue aí essa RNE. Eu também já falei em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. Isso aí já foi um pouco mais fácil antigamente, mas continua sendo um veículo muito utilizado para planejamento tributário. Hoje em dia, o que está mais difícil é a questão de fazer a abertura da conta bancária nesse regime. E ainda é um país interessante para você montar alguns negócios de exportação, tem a questão das maquiladoras lá, também já falei em um outro vídeo, e também é um país interessante para você fazer mineração de criptomoedas, considerando que a energia por lá é mais barata. Aguarde o conteúdo que vem aqui no canal, que eu vou mostrar muita coisa bacana sobre isso ainda. E por fim, na sexta posição, não que a ordem importe, nós vamos ter a Nicarágua, que é outro país no qual o regime de tributação é territorial. Ou seja, se você está ganhando dinheiro fora da Nicarágua, mas você mora lá, bom, eles não vão estar interessados em tributar. E é um país que goza de bastante liberdade econômica, razão pela qual muitas pessoas até se interessam por morar por lá, pelo menos algum tempo, para fazer esse planejamento tributário. E você? Se mudaria para algum desses países? Qual seria? Deixa um comentário contando aí pra gente. No meu caso, eu acredito que, se fosse para escolher entre um desses, eu iria para o Uruguai, pela proximidade aqui com o sul do Brasil. Dá para ir de carro, dá até para visitar a família durante os finais de semana. Enfim, mas isso é uma questão pessoal. Tem gente que vai querer ir para a Nicarágua porque é o país mais longe de todos. Brincadeiras à parte, por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.